Opa, como é que vocês estão? Seus vagabundinhos safados, hein? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Aquele botão de lei. No episódio anterior, o Prota ganhou uma recompensa por ser o melhor aluno no teste de admissão, aumentando um pouco o seu tempo de gênio. E sabe que o Rick é um demôniozinho safado que vai trair todo mundo no futuro. E nesse momento, o professor perguntou dele o que ele faria se ele encontrasse uma pessoa do caminho da luz, sendo que ele é da família da escuridão. E o Prota respondeu com sinceridade, falando que na mesma hora mataria essa pessoa para não dar trabalho no futuro próximo para ele. Em um quarto escondido, já tá o Rick sem camisa, se olhando no espelho. Mas é claro que não acaba assim, ele já começa a injetar o suco no seu corpo. Fala que isso aqui é uma picadinha de nada, é apenas por um momento melhor. E aquele suco da beleza vai entrando no seu corpo. Ele fica feliz falando, agora sim, agora eu vou ficar com shape insano. Fica se olhando falando, não posso deixar que o Fake Nerd me olhe, senão ele vai saber que eu uso o suco. Agora só precisa se esconder um pouco e se esforçar um pouco mais e vai conseguir se tornar um demônio de verdade. Mas já começa a escutar uma vozinha e uma mão demoníaca saindo do espelho, falando que é isso mesmo, meu garoto. Você vai conseguir se tornar um demônio de verdade, ao invés de um mero humano de cocô. Você não vai mais precisar dormir e nem vai envelhecer, vai se tornar um demônio que ultrapassa os limites humanos. E o Rick só agradecendo, falando que vai fazer tudo o que ele puder para trazê-lo de volta à vida, meu mestre. E o demônio nas sombras só com um sorrisinho todo maligno na cara. Mas o Rick já bota sua roupa de empregadinho de merda e fica com seu sorriso todo falso no rosto. Parece aquelas meninas fake. Na palestra, o professor fala que aquela pessoa ainda não está ciente de tudo. Prota fala que é bem simples, ele gostaria de matá-lo, vai certificar que aquele cara morra para que não se torne um incômodo depois daquela pergunta. E o professor perguntando, você quer arrancar o mal pela raiz antes que dê problema? Não esperava tal respostas. O Prota fala que sente muito se essa não foi a resposta correta. Simplesmente pensou que fosse o jeito mais eficiente de fazer as coisas. Já vai ativando o seu gênio da atuação. E o professor nervoso, caramba, olhos firmes, uma postura ereta e ombros que não se curvam pra ninguém. Nox von Reinabu está realmente falando sério, está começando a entender porque a reitora Noah está interessado no garoto. Mesmo assim, manda o assistente preparar o diabrete agora mesmo. Pergunta se o assistente não ouviu, já mandou preparar o teste de adequação mágica nessa hora. Esse tipo de atitude arrogante precisa ser diminuída. Para se obter uma espada afiada, é preciso queimar ela milhares de vezes. O assistente já vem trazendo um carrinho maceta, fica todo nervoso quando vai tirar aquela capinha de cima. E o segurante já tá aqui falando, nossa, o que é isso? O professor fala que eles são os demônios de mais baixo rank, providos pela associação. São conhecidos como os diabrete. Parece vocês, enjaulados em casa. E o Cleiton aqui, o nervo, falando, um demônio, parece eu quando acordo com raiva. Embora seja muito agressivo, eles não são tão ameaçador. Por causa da sua baixa saúde, os cadetes podem matá-lo facilmente. E os figurantes começam que mesmo assim, o bicho é feio demais, doido. E o Jorge falando que ainda é a primeira aula, não acha que podem fazer uma coisa dessa. O professor manda se acalmarem um pouco e manterem o foco. Eles são a elite que foi aceita na academia, não são? Precisam se lembrar disso. Seu alvo final não é se tornar um cavaleiro ou um mago, é acabar com todos os demônios que existem no mundo. Para fazer isso, todos vocês vão precisar se acostumar com os seres conhecidos como demônios, do quais ainda não sabemos muito pouco sobre eles. O Cleitinho e a Jordana já fica aqui se encarando, figurante só pra encher a tela mesmo. O professor fala que todos devem infundir sua mana no diabrete enjaulado para forçá-los a ficar submetidos. E o Pro tá pensando, bom, forçar um demônio a se submeter porque algo parece fora do lugar. Baseado no enredo original, essa lição só deveria acontecer no segundo ano. Tem parada errada aqui. O professor fala que depois de condensar a mana na palma da mão, deixe ela fluir pro alvo. O teste vai terminar em 15 minutos. Não importa o quão incrível seja o Reinabu, eles não têm como esperar ver um diabrete na primeira lição. Um aluno novato com certeza vai cair nos enganos do diabrete e acabar ficando incontrolável. Vai ensinar
como as coisas funcionam por aqui, Nox. Fique esperto. Mas já vai ficando todo nervosinho em poucos segundos. Falando, o que é isso? Por que o diabetes tá se tremendo de medo? O que tá acontecendo? Não acredita numa coisa dessa. Fica olhando pro outros figurantes, falando, como é que pode isso, hein? Os outros falam que não quer fazer isso, tem algo estranho na sua mente. Tá sonhando com uma comida deliciosa. A Jordana tá aqui falando, nossa, eu sinto como se eu tivesse sem consciência. E a outra chorando, pedindo pra Emma não ir embora. E o Prota falando, professor, pode mudar meu diabrete? Ele não fez nada, mas ele já tá se tremendo de medo. E o professor na mesma hora já fica lá, todo suspirando. E o Prota assim entendeu, falando, que diabo é isso? Quem fez um som desse desagradável na aula, hein? O professor já começa a babar, falando, não acredito. Como pode isso, hein? Nox, como você fez esse diabrete se submeter pra você? E o Prota falando, calma aí, eu acabei de dizer que eu ainda não fiz nada. O professor fala, ótimo, não consigo evitar de me sentir tolo por não ter notado esse grande talento que você tem, garoto. Incrível, eu vou te dar uma chance. Por favor, escute, meu nobre. Vou te dar a chance de se tornar o melhor aluno de todos. E o Prota tá pensando, peraí, o melhor aluno é o que eu penso que é, o tipo de coisa dos doramas que você nunca deve fazer, virar um assistente de um professor. E o figurante feliz falando, nossa, que inveja, ele pode se tornar o melhor aluno do professor Raiz, ele precisa aceitar. Mas o Prota na mesma hora já fala que não, obrigado, vou ser o melhor aluno só no nome, mas na verdade eu vou me tornar um escravo seu. E o professor Raiz sem acreditar falando, peraí, você recusou? Como pode uma coisa dessa? Não acredita. E o figurante perguntando o que ele tá fazendo, ele precisa aceitar uma coisa dessa. A invejosa já fica falando que não pode acreditar, que ele é o único que tá em pé normalmente. Quem caralhos é você? Nox, vou reinar boa, hein? Eu sou uma invejosa. Algumas horas atrás, o professor careca falando que estava dizendo tudo. Aquele desgraçado de cabelo branco com cara de nojento é forte pra caramba. Te garanto que aquela criança Nox é um desgraçado bem maluco da cabeça. E o professor Raiz falando que ele ainda só era um aluno. É muito apressado tirar conclusões só porque ele conseguiu fazer algumas coisas. Não coloque expectativas tão altas em alunos novos. E o carequinha falando, seu defeito é ser muito mente fechada, cara. A reitora Noa também nos pediu pra tomar conta dele, não foi? Ele definitivamente é talentoso. O que mais é necessário, hein? Estamos falando de um aluno cujo talento é reconhecido como um dos melhores por um dos 4 sábios. O professor Raiz fala que precisa vê-lo com seus próprios olhos. Não liga pra essas coisas. O careca fala que essa atitude detestável dele é muita burrice ser assim. E o professor Raiz aqui de boca aberta falando, droga, você não quer fazer isso pra mim? Mas por que, hein? Eu não consigo entender. E o figurante sem entender, perguntando se ele é louco. Essa é uma chance rara de ajudar o professor com as aulas dele. Ele é a maior autoridade de educação em magia aqui. Há milhares de pessoas fazendo fila para ser um aluno desse cara. Esse é exatamente o tipo de coisa que um inútil da família Reinabo faria. Ele literalmente jogou fora uma oportunidade que recebeu de bandeja, porque ele é tão burrinho. E o Prota continua mandando eles pensar o que quiserem, não vai mudar de ideia. A Eleanor já está lhe dando dor de cabeça, porque todos ao seu redor estão criando problemas para mim. Não aguenta mais. Já vem o Jorginho falando, professor Raiz, eu tenho uma pergunta pro senhor. Por que está dando essa chance pro Reinabo, hein? Há vários alunos aqui melhor do que ele. Além do mais, sua força é a magia, certo? Acha que a princesa e a Eshidina também são dignas de serem consideradas para a melhor posição de aluno. E o Prota só pensando, que babaca. Olha só o quanto ele tá se esforçando para grudar numa família que está subindo. Babaca esperto, ele sabe quem baba ovo. É melhor me lembrar desse canalha. O professor Raiz fala, bom, tudo bem. Quem decide qual é a pessoa certa sou eu, mas se eu disser isso pra vocês, vocês não vão se convencer. Também pode surgir rumores negativos, dizendo que ele tem favoritismo pelo talento do Nox. Então, vai deixar as coisas bem claras. Vai dizer agora mesmo porque ele é a pessoa certa para ser o seu melhor aluno. Continua olhando pro Prota, todo brilhando. E o Prota só pensando, louco desgraçado, eu já disse que eu não vou me tornar seu aluno. O professor Raiz fala que primeiramente, vamos começar como ele subjugou a mana do diabrete. Depois disso, ele começou a explicar tudo. Prota fala que em resumo, da opinião do Raiz seria algo assim. Número 1, não sabe porquê, mas conseguiu subjugar
Diabrete rapidamente. Embora seja um demônio de baixo rank, não é algo fácil, então não é surpreendente que o Raiz esteja fascinado com isso. Número 2, o talento que ele tem, gênio sensível à mana, é muito bom. Raiz estudou magia por um bom tempo. Alguém como ele é capaz de ver facilmente que ele tem talento para magia, e quem não tem? E o professor continua explicando toda a situação, falando que é justo por isso que o Nox se torne seu aluno também. E o Pro tá falando que não quer, eu já disse. E o professor Raiz falando, calma aí, pode levar seu tempo, garoto, pode reconsiderar também. Você está tomando uma decisão muito apressada. E o Pro tá mandando ele parar de babar, ele não quer conversar mais com ele. E para começo de conversa, há um candidato mais adequado também, então ele ficaria grato se desistisse de mim. E o professor Raiz falando que não quer, tem que ser ele, o seu melhor aluno. A Eshidina fica lá, com a sua cara de biscoitagem de sempre. A Penélope fala que ele é muito diferente dos rumores, certo? Não é assim que tava as coisas. A Eshidina fala que pede desculpa por isso, a sua habilidade de coleta de informação foi muito pouca. Mas a Penélope manda ela se acalmar, acha que acabou de ficar um pouco curiosa sobre ele. Nox Vorreinabo, ele se tornará uma luz para a família imperial ou uma nuvem negra sobre todo o mundo. O Prota finalmente consegue sair daquela sala de aula, falando por que ele está agindo desse jeito. Ele ficou me olhando como se eu fosse um pedaço de picanha. Faz o L, porque não tem nenhum personagem normal em Lunatic, que bosta, mas conseguiu tirar ele de cima de mim, então deve ficar em paz por enquanto, vai descansar um pouco. Vai ficando de noite e a Digitre perguntando se aconteceu algo ruim na academia. O Prota fala que sim, algo incrivelmente horripilante. No corredor da sala de aula, tava o professor enchendo seu saco, na cantina, até na hora de lhe dar o seu comidão, até mesmo no pior local de todos, no banheiro, o professor Raiz ficava pedindo para ele se tornar o seu melhor aluno. O professor Raiz não parava de encher o saco, perguntando se ele já terminou de pensar e queria aceitar a proposta. E o Prota mandando ele parar de ser um maldito doente e encher seu saco. E o professor Raiz gostava desse lado duro dele, com as palavras, era muito bom. O Prota fala que sim, aquele maldito professor Raiz fica me pedindo para ser o melhor aluno dele. A Digitre fala que ele usou uma palavra que ele não acha que deveria ser usada, hein, junto ao nome de um professor. Mas tudo bem, como assim o professor Raiz está se referindo à pessoa conhecida como o melhor em teoria de magia? O Prota fala que é ele mesmo. A Digitre fala que é estranho isso, pelo que ouviu ele é um bom professor, porque ele faria algo desse jeito? O Prota fala que também não sabe que ele é uma pessoa muito boa, mas talvez seja o seu traço que é ruim. Ele é obsessivo, paranoico, tem trauma na cabeça, mente fraca e coração frio. O problema são os traços que ele tem na cabeça dele, precisa de um psicólogo. Em outro local, o pessoal falando que não podem deixar ele passar de jeito nenhum, e uma espada um pouco suja de sangue, digamos que ela acabou menstruando, e já vem vindo ele, todo boladão, tacando a espadada em todo mundo. O Cleitinho fala que já disse, não podem deixar ele entrar, o patriarca já avisou, ele disse pra não deixar o Garen entrar no quarto de ninguém, e o Garen só rindo, falando, nossa, que severo, hein, como pode isso? Já passa por todo mundo, falando que já avisou uma vez, não tentem me segurar, não é assim que um pai deve tratar o próprio filho, certo? E o Lorde já tá lá de boa, apenas sentado na sua mesinha, e o Garen já abre a porta, deixando todo mundo jogado no chão, digamos que eles estão descansando. O servo fala, caramba, nem consegue se mexer, o mestre Garen ficou ainda mais forte nesse curto período de tempo. E o Lorde pergunta por que ele tá aqui, nunca pensou que ele voltaria pra casa. O Garen fala que precisa de motivos pra voltar pra casa, hein pai? E o Lorde na pergunta, e aí, esse lugar é tua casa, tem certeza disso? O Garen fica só olhando, falando que tem certeza, que já disse uma vez, é hora de você desistir, não há muito tempo sobrando, não é? Mas o Lorde fala que isso não é da conta dele. O Garen fala que o demônio está te rodeando, quando você ficar fraco, ele vai se levantar e devorar tudo que lhe vier pela frente, meu parceiro. O Lorde fala que parece que você quer que isso aconteça também. O Garen fala que sim, seus negócios são bem simples aqui, onde você escondeu aquela espada. E o Lorde já fica surpreso, falando, o quê? Como é que tu sabe, hein? O Garen fala, a primeira espada
do patriarca? Onde você escondeu a Stormblade, hein? Fala pra mim, meu parceiro, eu preciso dela. O Lorde fala que ele é bem louco da cabeça, hein? Pra querer vir pegar a espada do primeiro imperador. Ele é bem doido. O Garen fala que isso não importa. O que importa é ficar mais forte e construir uma força maior ainda. É isso o que importa para um nobre. O Lorde fala que ele realmente não sabe o que realmente importa das coisas. Você é muito novo. O Garen fala que se ele soubesse o que realmente importava, tão bem assim, então por que deixou aquela mulher morrer? O servinho já fica nervoso, falando, droga, aquela mulher não deve ser mencionada para o patriarca. E o Lorde já fica puto, falando, o quê? Você acabou de falar aquela mulher? Você realmente respeitou sua mãe agora? O Garen fala que não, a sua mãe é Priscila, ela é a única mãe que ele tem. Aquela mulher foi um grande erro seu, meu parceiro, e nada mais que uma convidada na família Reinabu. O Lorde poucas ideias, fala, sai daqui agora mesmo. E o Garen falou, não pai, pera aí, eu não terminei. E o Lorde falou, sai daqui, meu parceiro, não quero ter que decapitar o meu próprio filho com minhas próprias mãos. O Garen fala que ele vai se arrepender disso no futuro. Logo você vai entender que tudo que os Reinabu têm está preparado para mim, vai ser meu no futuro. E o Lorde só olha falando, besta, você não é o protagonista. Ele não fala isso, mas ele queria. E o servo perguntando, e aí patriarca, você tá bem? O Lorde fala que acabou escorregando, te mostrei um lado horrível meu parceiro. O servo manda ele se acalmar, não dizer nada. Jurou fidelidade eterna à família Reinabu, mas se o mundo souber que o mestre Garen está trabalhando com um demônio, teme que as coisas ficaram bem perigosas. Então acha que seria bom se ele escolhesse um novo sucessor bem rápido. E o Lorde só pensando, um novo sucessor, hein? Acabamos de receber umas boas notícias também. O mestre Nox é o melhor aluno de teste de admissão de Eldin dessa vez. E o Lorde fica perguntando se ele tem certeza. Pelo que se lembra, a nova reitora da academia Eldin, sim, é a Noa Trinity, um dos 4 sábios que reconheceu o talento do mestre Nox também. E o Lorde só pensando, bom, Nox von Reinabu, seu crescimento pode ainda não ser o suficiente, mas mesmo assim, se ele realmente tiver um nível de talento que testemunharam antes, então ele tem um grande potencial. Eventualmente não tem escolha, o mestre Nox pode acabar sentando nessa cadeira da escuridão. E o professor Raiz continua enchendo o saco, pedindo pro Prota se tornar seu aprendiz. E o Prota só negando, falando que não quer, já falou. O professor Raiz fala que vai dar muitos fundos de apoio e ele poderia se graduar na academia sem se pagar por nada. O Prota fala, calma aí, eu tenho muito dinheiro, não sabe que eu sou da família Reinabu. E o professor Raiz fala que vai dar muita fama também. O Prota fala que não precisa disso, pra que fama pro inútil? E só luxo, que ele não precisa de nada. O professor Raiz fala, por favor, reconsidera, meu parceiro. O Prota fala que seus ouvidos vão sangrar com toda essa assistência chata. Parece aquele vendedor da Casa Bahia que quer te vender um PC falso. Maluco, bandido, eu nunca vou me esquecer de você, vendedor canalha. A Digitre fala que mesmo assim, porque ele não escuta, se ele está sendo tão sincero dessa vez. Procurou saber mais sobre o professor Raiz e ele geralmente não se comporta dessa forma. Dizem que ele é educado e geralmente foca em ajudar todos os alunos que são mais fracos. Prota fala que ela tem razão, e isso não é algo que ele pode evitar. Não importa o quão louco ele seja, vai acabar desistindo quando souber o que me falta também. A Dimitri fala que sim, realmente ele tá agindo um pouco estranho. Prota fala certo, embora você tenha me explicado tudo ontem, eu honestamente ainda não consegui entender porque um professor tão bom quanto você iria me aceitar como um aprendiz. O professor Raiz fala que é porque ele se destaca. Prota manda ele parar com isso, quer saber o verdadeiro motivo, por que você precisa de mim e não dos outros alunos que se destacam também. Professor Raiz pergunta se ele tem um pouco de tempo para explicar tudo bastante. Prota fala que sim, isso significa que ele tem bastante tempo, já que ele é um inútil também, certo? Professor Raiz fala que ele é bastante engraçado. Você me pegou. Nesse caso, pode por favor ouvir minha longa história. Você vai gostar do chá que eu preparei. É o melhor chá de ervas que eu comprei no mercado de Rivalim. O motivo pelo qual ele precisa de você, quer dizer, de um aprendiz excelente, é para que ele possa completar sua pesquisa. Para conseguir alguém fraco que não consegue usar mana, assim ele vai poder cumprir o desejo que teve a vida toda. É por isso que precisa do Nox, porque não quer que mais ninguém morra sem ter forças para resistir. Assim
como meu filho faleceu. As histórias por trás de cada personagem que ele não conhecia quando jogou em Neonact. Nesse mundo, sempre é uma nova situação que aparece do nada. Ele nasceu na família de um visconde como primeiro filho e liderou a família. Ele não tinha nenhum talento especial, mas conseguiu entrar na Academia Eldin só com suas habilidades de teoria e se tornou um professor. Sempre teve resultados ruins nas suas matérias práticas e seus colegas lhe desprezavam por isso, não importa o quão bom ele era nos testes escritos. Isso não eliminava todo o desdém que eles tinham comigo. Ele sempre superava sua baixa autoconfiança com a sua pesquisa. Depois de trabalhar duro, constantemente, conseguiu a sua loirinha da CBF. A FIFA deu pra ele e até se casou com uma mulher gostosa. Apesar disso, não havia uma única pessoa que reconhecesse completamente a minha conquista como um professor. As minhas conquistas e minha tese foram publicadas sob o nome de outra pessoa e todos me desprezavam por isso. Apesar de tudo que aconteceu, eu consegui ter um filho com a minha esposa. Meu unigênito cresceu e foi admitido na academia também. Ele conseguiu superar todas as dificuldades e se formou. Ele me disse isso: pai, eu vou trabalhar duro para as pessoas poderem falar muito bem de você. Ficou tão feliz quando ouviu aquilo. Meu filho se juntou ao esquadrão que estava sob ordens direta do imperador e foi para o campo de batalha numa vanguarda. Ele queria obter a vitória para as pessoas falarem bem de mim e para aumentar a reputação da família Celestia, mas no campo de batalha meu filho faleceu. Foi pouco depois da guerra ter começado. Ele morreu depois de ser atingido por uma flecha que só tinha um pouquinho de mana. Eu acho que até uma flecha sem mana mata nessa hora, viu? Agora isso explica porque ele está obcecado com essa tese de sua pesquisa pelo bem dos fracos, entende? Porta fala certo, essa história não é nada significativa. No mundo impiedoso de Neonact, há centenas de histórias iguais a essa, mas se pergunto por quê? As costas do professor que viu no monitor e as costas do professor Reis que está vindo agora parecem bem diferentes. Acho que consegue entender um pouco a profundidade da solidão que ele tem, mas diz que sente muito. Agora tem ainda mais certeza depois de ouvir sua história. Há alguém que será melhor do que eu para isso. Alguém que ouviria melhor a sua história e levaria mais a sério do que eu. Acha que esse é o tipo de pessoa que você realmente precisa agora, professor? Te vejo numa próxima aula, meu parceiro. E o professor Reis apenas olhando pro quadro do seu filho, falando: caramba, tem alguma coisa similar entre esses dois garotos, hein? Mais tarde da noite, o prota fica falando que o pior criador de finais ruins de todos fala pra Digitre que ela esteve na propriedade da nossa família recentemente, certo? Ela fala que sim, o mordomo-chefe Rodwell nos convocou, então foi com Rona lá. E o prota pensando: peraí, aquele cara despreza a segunda esposa do Theo, a mãe do Nox, a quem Theo realmente ama, ao invés de sua própria mãe. Não sabe se ele odeia o Nox, mas se esse é o caso, ele pode até mesmo machucar Digitre, porque o Nox tinha que fazer tantos inimigos desse jeito. Fala: bom, o Garen fez alguma coisa com vocês quando estavam lá? A Digitre fala que param pra pensar, se lembrou de algo. O mestre Garen tentou me recrutar, aquele canalha. E o prota fala: peraí, como assim? Ele tentou te recrutar? A Digitre fala que sim. Como eu posso te dizer? Quando ela estava lá, o Garen foi passando pelo meio das duas, mas acabou olhando para ela falando: ó, gostei de você, hein, garota. Qual é a daquela empregada? Ela tem uma aparência bem bonita. Ele gosta das lourinhas. Falando: ei, você empregadinha, quem é você? Eu nunca te vi por aqui antes, hein, minha nobre? A Digitre fala que é um prazer conhecê-lo. É uma empregada exclusiva do jovem mestre Nox. E o Garen, só mandando ela parar com formalidades, quer que ela se torne a sua empregada a partir de agora. Sabe do que ela é capaz. Você tem ambição suficiente para poder me satisfazer, garota. E a Digitre falando que sente muito, mas já serve o mestre Nox. Temo que terei que rejeitar a sua oferta, meu parceiro. O Garen fala: peraí, eu tenho certeza de que você sabe quem eu sou, porque diabos está recusando a minha oferta? Aquele pirralho do Nox te deu muito dinheiro ou algo assim? A Digitre fala que é porque quer servi-lo de qualquer forma, não adianta. E o Garen ficando puto, falando: como é que tu me recusa? Tu não sabe que eu sou Felipe Neto? Isso não é algo que um mero plebeu pode decidir. Faço L. Tô zoando, ele não falou isso não, mas seria bom, né, velho? Fazer uma piada de vez em quando. A Digitre fala que é justamente por isso, ela é oposição. O mestre Nox me respeita muito, não sabe que tipo de pessoa você é. Acima de tudo, desejo ficar ao lado do mestre Nox para ver o que ele vai fazer no futuro.
futuro. E o Garen falando, droga, não acredito que ela quer servir um pirralho como ele. Que mulher esquisita. Diz que paga 3 vezes mais do que ele tá pagando nesse momento. Mesmo assim, a Dimitri falou que não, ela não vai ser corrompida por um pedaço de picanha. E o Garen ficou puto, falou, nossa, como é que tu não aceitou isso, hein? Você é muito esperta pro meu gosto, não tô gostando disso. A Dimitri fala que ele pediu para ser empregada dele e até ofereceu aumentar meu pagamento. E o Prota falou, droga, quanto foi que ele ofereceu? A Dimitri fala que 3 vezes mais do que ela está recebendo nesse momento. E o Prota só pensando, droga, eu tenho dinheiro, a verdadeira história, mas ainda nem começou. Não posso usar tudo isso que eu tenho guardado, mas também não posso desistir da Dimitri desse jeito. Ficar lá todo suspirando como mão de vaca que ele é, falando que se ela quiser, vai dar um aumento pra ela, vai igualar a oferta dele e te pagar 3 vezes mais também. E não se preocupe com isso e foque no seu trabalho futuro. A Dimitri já cai na risada falando, nossa, que engraçado. E o Prota sem entender falando, ué, como assim? Ela diz que sente muito sobre isso. E o Prota falando, droga, não acredito, ela acabou de rir da minha cara sem chance. Então, você já decidiu trabalhar com Garen. A Dimitri fala que ele tá pensando as coisas erradas, não é isso que tá acontecendo. Não vai trabalhar com o mestre Garen e o pagamento que recebe agora já é o suficiente. E o Prota pergunta por que ela riu então, não viu a graça. A Dimitri fala que não vai contar. E o Prota já fica falando que é uma ordem, fale agora mesmo. Ela diz que só pensou numa piada e foi engraçado e apenas riu. E o Prota falando, droga, você tá ficando pior em mentir, hein? Nem adianta. E a Dimitri só virando de rostinho, falando que não vai dizer a verdade. Qualquer que seja o motivo, tá tudo bem desde que ele não perca essa garota. Mas aquele babaca do Garen não vai deixar ele escapar se eu pegar ele no futuro. É claro que isso é só depois que ele ficar mais forte. No momento, ele não aguenta um tapa ainda. Depois disso, já começa o teste físico de todos os alunos figurantes. As 5 matérias obrigatórias na Academia Elgin que um novo aluno precisa fazer. A primeira é a história do Império. Ninguém gosta de história. Falar do Deus Criador Arden e do reino mais forte, unificando todas as pessoas que se esqueceram. O segundo é andar de cavalo e saber montar no negão. E terceiro é o Código dos Cavaleiros e etiqueta na academia, saber comer com garfo e faca. O quarto é a magia básica do Império. E por último, a matéria com Nox tem mais dificuldade de todas, o treinamento físico. Correr 1 km por dia. O maldito treino de estamina que ele tanto odeia. Ele sempre vai ficando para trás em todo o treino físico. Correr, flexão e barra. Ele é o mais fraco de todos. Não consegue fazer nada. A estamina do Nox já chegou no limite em poucos segundos. E o professor fala que isso é bem estranho, hein, garoto? Fala que o Nox é tipo uma hemisférida. Pra quem não sabe, é um tipo de libélula que só sai da água pra casa lá e depois de 24 horas morre. E o professor, peraí, por que você quis dizer uma coisa dessa, hein? Como assim? O professor fala que ele é excepcional quando se trata de resultados de curto prazo. Mas mesmo assim, parece que você tem muitos problemas quando se trata de estamina. É como se você estivesse bloqueado por uma enorme parede que não consegue superar. O professor fala, certo, como esperado de um instrutor da Academia Elgin. É como ele disse, por causa do traço tempo limitado que o Nox tem, sua estamina está empacada em 15, que é metade do máximo do sistema possível. Porque você está falando coisas que deixam a pessoa desencorajada, meu parceiro. O professor fala que sente muito se foi rude, mas seria bom se ele tivesse atenção ao que ele falou antes. Se você se mover descuidadamente desse jeito, pode acabar encurtando a sua vida. O Prota fala que vai manter isso na sua mente. Há uma contagem regressiva pro seu coração. Como ele vai ignorar o que ele disse antes, meu parceiro? Tá de sacanagem. Isso é irritante pra caramba, ficar vendo essa mensagem do sistema. Mas o Paracelsus fica só analisando, falando, nossa, realmente eu não consigo entender esse cara. Ele fez tudo aquilo no teste de admissão pra conseguir o primeiro lugar e agora está escondendo a sua estamina. Isso definitivamente está relacionado a ele agir como um inútil, tenho certeza disso. E o Prota já percebe que tem alguém encarando as suas costas, ou a parte de baixo. Fala, seu desgraçado irritante, se a gente lutar de novo, você vai tomar uma boa surra, viu, seu canalha? No meio da cidade já tem um monte de pobre andando pela rua e o Prota já tá no meio, disfarçado, mas com o cabelo branco de fora. Mas já escuta alguém falando, ué, não esperava te encontrar em um lugar desses, meu parceiro. O filho mais novo do Rei Naboen, como é que cê tá?
E o Pro tá ficando com a cara de desgosto, falando que droga, por que caralhos ele tá fazendo isso comigo, hein? Esse maldito destruidor de jogos. Rick, seu verdadeiro nome é Nefer, um demônio maldito, o pior criador de final ruim, que está no mesmo nível do primeiro príncipe, Luiz von Arkane. Esse desgraçado quer acabar com tudo, já fica olhando todas as habilidades desse maldito demônio que está em progresso, já fica todo nervoso, com a sua cara de desgosto de sempre. Mais tarde, ele vai atacar a empresa mercântil Rivalim e vai trair a Eleanor, o que significa que ele é a pessoa número 1 que ele precisa evitar. O Prota fala que foi ele quem veio me dar um presente anteriormente, certo? Que assuntos você tem comigo, hein, seu maldito? O Rick fala, não é nada sério não, meu parceiro. É só que eu vi um nobre de uma família influente andando por aí sem um servo, então ficou um pouco confuso com essas coisas. Prota fala que isso não é da conta dele, vai cuidar da sua vida. E o Rick só com a sua risadinha falsa, falando que é verdade, hein, já que é o destino a gente se encontrar aqui, hein. O que acha de eu ajudá-lo nas suas compras? Tenho certeza que eu tenho muito tempo livre nessa hora. Prota fala certo, duvido que essa seja a única tarefa que o chefe da família Rivalim atribua a você, garoto. O Rick fala que desde antigamente os grandes nobres sempre fecharam seus olhos para os servos que se desviam um pouco dos seus trabalhos. Pode ficar tranquilo, e fica lá com a sua risadinha só esperando uma respostas. O Prota fala certo, preciso descobrir o que esse maldito tá planejando. Deve haver um motivo para ele se aproximar de mim desse jeito. Fala que não gosta de pessoas que conversam muito, ele gosta de ficar calado. O Rick fala que vai ter certeza de se lembrar disso a partir de agora. Já vão pro mercado procurar algumas coisas, e a empregada falando que esses são os documentos que ela solicitou esse momento. A Eleanor fica só analisando, falando, estou entendendo, hein? Já tá com várias informações sobre o Nox agendadas no papel. Fala, caramba, Nox, seu maldito, por que diabos será que ele me salvou naquela hora? Não faz sentido nenhum, não tem motivo algum para ele ter feito uma coisa daquelas pra mim. Em primeiro lugar, a família Reinabo praticamente não tem interação nenhuma com a família Rivalim. Se ele queria ganhar algo com isso, ele teria aceitado a proposta do professor Vernon, mas ele rejeitou na mesma hora. O filho mais novo da família Reinabo que ela conhece não tem esse tipo de personalidade. O que é certo é que ele começou a ficar diferente a partir da resolução do incidente da floresta da criança desaparecida, mas ela não sabe o motivo dessa mudança toda. Já fica nervosa, droga, tem coisa estranha acontecendo. O Rick, ele é outro problema pra mim. Seus movimentos recentes têm sido bem estranhos. Ele também está reunindo pessoas dentro da empresa mercântil, mas mesmo assim ele provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa. De qualquer forma, tô suave com isso. Já fecha o seu livro de informação falando que tá tudo ficando diferente, hein? E fica lá toda nervosa lembrando do passado, com o pai dela dizendo que ela foi muito idiota, porque diabos ela fez aquilo? Se fosse preciso, ela deveria ter dado tudo que tinha pra ele, pra conseguir a sua confiança. E ela chorandinho, e começa a lembrar do dia que ela tava na igreja, todo de preto, em um funeral, mas não era de qualquer pessoa, era da sua mãe, que tinha acabado de falecer, e ficou triste só porque a mãe dela morreu. Ô, criança chata, criança sempre é chata, não tem pra onde correr, né? E o Prota continua no mercado, junto com o Rick, e ele falando que não tem necessidade de comprar um orbe de alta qualidade pra usar na aula de magia. Quando você for um segundo anista, você vai receber um de graça. Para a panela e concha que seriam usadas na alquimia, você precisa comprar os que estão feitos com um tipo especial de ferro também. Os itens geralmente são feitos numa sala de químicos vazia, você só precisa atender os requisitos mínimos disso. A loja que você vê mais adiante tem conexões com a empresa mercante da Eleanor, então você pode conseguir itens a um preço bem acessível também. Vamos ver o que tem mais pro mercado pra gente comprar. E o Prota só pensando, embora não queira admitir, o talento de Rick é mesmo formidável. A característica vigarista e a habilidade passiva, previsão de negociação que ele tem é muito boa. Se ele não fosse um humano demoníaco, eu até pensaria em recrutá-lo, mas mesmo assim é muito estranho. O Rick fala que acha que provavelmente já comprou tudo que precisava, certo? Prota fala que sim, já foi o suficiente, mas mesmo assim, meu parceiro, eu ainda não sei por que você estava me procurando esse tempo todo. Já pega ele pela gola, falando, seu canalha, bota ele na parede, falando que agora ele vai dar uma mamada.
Por que você se aproximou de mim, hein? Fala logo, meu parceiro. E o Rick dando uma de otário, falando, como assim? O que você quer dizer, pô? Não tô entendendo. E o Prota já bate aí na parede mais uma vez, mandando ele parar de ser otário. Não tem tempo pra perder, fala logo. Rick fala, certo, certo. Parece que minha conversa com você vai ser bem curta dessa vez. Vou direto ao ponto, meu parceiro. Já começa a ficar liberando toda a sua aura maligna. Prota fala, ele fez uma barreira, hein? Baseado na sua aparência, é uma magia que vai bloquear o som. O Rick manda ele trair a família Reinabu e se tornar um servo do primeiro príncipe. E o Prota só olha falando, esse bicho tem força, esse moleque que parece gay, hein? Já vai vendo que ele injeta o suco no seu peito. O Prota fala que aquele que você serve não é o primeiro príncipe, seu otário, mas sim um demônio, certo? O Rick já fica surpreso com isso, falando, como é que pode uma coisa dessa? Você realmente tem muitas informações. Eu não acho que meu mestre vai gostar muito disso. E o Prota tá ficando nervoso, droga. Ele tá ficando mais forte com o suco. E o Rick já fica liberando uma aura toda demoníaca do seu corpo, com uma cabeça de bode tatuado no peito. O Prota pergunta dele se ele realmente acha que o mestre dele vai conseguir o desejo que ele quer. O Rick fala que sim, tem certeza disso, acredita nessas coisas, confiar no demônio é burrice, né, velho? O Prota fala, certo, espero que você não se arrependa disso depois, meu parceiro. E o Rick já fica lá tampando a sua tatuagem de corno chifrudo. Prota fala, mais uma coisa, quase me esqueci. Se você ousar insultar a mim ou a minha família de novo, seu maldito, eu mato você na mesma hora. E o Rick já fica nervoso, droga, eu quase perdi minha cabecinha. E o Prota já vai indo embora, deixando ele pra trás. Depois disso, o professor Vernon fala que agora que estão todos reunidos, vão dar início a essa aula. E o Clayton fala, peraí, não é aquele instrutor maluco de antes? Mas o de óculos manda ele tomar um pouco de cuidado. Está tudo bem chamar alguém que não é careca de careca, mas se você falar pra alguém que realmente é careca, então realmente estará sendo desrespeitoso. Clayton fala, bom, tô entendendo. E o professor Vernon ficando cada vez mais puto da vida, falando que precisa ter calma, não pode acabar com esses merdas da nossa academia só por causa da sua situação capilar no momento. Fala que vai falar pra eles o local da primeira aula de todo mundo. Esse lugar se chama Planícies de Cariele. Ele é famoso dentro da academia de Elden, tem muitas árvores e plantas incríveis também. Vocês vão aprender o básico aqui sobre montaria, vão cavalgar direitinho, tentem cavalgar o cavalo que lhes foi designado ou aqueles que vocês trouxeram de casa. E o Clayton falou, droga, eu não tive a oportunidade de dar uma olhada nesse lugar ainda. Teve alguém que trouxe o seu próprio cavalo? E a Jordana tá aqui falando, droga, um cavalo, eu nunca andei nessas coisas antes. Já tá aqui o Clayton falando, droga, não é como se a gente tivesse escolha, é uma matéria obrigatória, você sabe que vai ser expulsa se você tirar um F nisso. O Prota na mesma hora já manda o Cal chegar, o seu cavalão negro. Todo mundo já pode começar a tentar subir e precisam segurar com força para não caírem do cavalo. E o Prota olhando pro Paracelsus fala, droga, ele é muito bom montando no cavalo, ele morou no leste por muito tempo, então faz sentido que ele consiga andar de camelo ou de cavalo também. E o pessoal, droga, olha aquele cavalo dele, todo pretão, obsidiano, como pode um inútil como ele ter um cavalo desse tipo? A casa do Reinabu é rica, não tanto quanto a casa de Rivalim, claro. E o Prota falando, é claro, o Cal é um cavalo e tanto. Essa é a vantagem de ser um jogador veterano, seus figurantes de merda. O Cleitinho já fica feliz, porque conseguiu subir no seu cavalão. E o professor Berno falando que tá bom demais, hein? Agora começa a se comunicar com o cavalo e vai andando aos poucos. Agora parece que todos vocês já conseguiram montar no cavalo, certo? É hora de iniciar a corrida da turma. E todo mundo nervoso, peraí, a gente acabou de subir no cavalo, como é que a gente já vai correr hoje? Isso nem faz sentido. E o Jorginho reclamando, falando que o cavalo dele tentou matar ele com as suas patas traseiras. Isso é loucura. O Óculos pergunta se ele tá irritado porque chamaram ele de careca, ou algo assim. E o professor Berno puto já dá uma mãozada na cabeça dele, arrancando o óculos. Diz que a regra vai ser bem simples,
simples para todo mundo. Cada um de vocês vai andar no próprio cavalo até virar a esquina, que está localizado no final da floresta sem nome. Então vai voltar para cá. O primeiro a retornar vai ganhar pontos adicionais. Alguém tem dúvida? Prota fala que as regras são tão óbvias quanto a sua careca. É o que todo mundo tá pensando. Prota fala que isso não é o mais importante nesse momento. E a Thalia já vem perguntando o que foi que ele disse. Prota já manda ela cuidar da sua própria vida. Não tá afim de conversar não. Embora a aula de montaria seja obrigatória para todos os alunos, há um evento que ocorre nela que é muito importante. É o episódio onde ocorre a primeira aparição do humano demoníaco. Por isso, era pro protagonista se encontrar com ele pela primeira vez. Rudge é como esse demônio é conhecido. Ele faz com que todos os alunos fiquem presos na floresta sem nome. Então o protagonista, junto com os outros cadetes da academia, conseguem derrotar o humano demoníaco. Essa é a sequência de eventos desse episódio. Mas agora eles não têm um protagonista aqui. Em um lugar como esse, cheio de pessoas com personalidades fortes, eles se pergunta como as coisas vão terminar. Com a ausência de um líder por aqui, pensar cuidadosamente é importante, mas ações devem ser tomadas também. E a Thalia perguntando: e aí, Nox, quer me acompanhar, meu parceiro? Eu não tô com medo, mas vai que algo acontece, certo? A floresta é, sem dúvidas, um lugar bem perigoso. A Leonor já vem chegando, falando que ela parece confiante o suficiente para não se preocupar com as outras pessoas na corrida, hein? E o Prota já corta ela, perguntando se tem como ela vazar daqui e seguir seu caminho. A Eleonor já fica bravinha, porque queria puxar assunto com ele, e já vai embora na mesma hora pro seu cavalo todo isolado. A Thalia fala: realmente, né, tava esquecendo que isso é uma corrida, vai ser melhor voltar o mais rápido possível. Vai na frente, Nox, eu não sou muito boa andando de cavalo. Prota fala que a corrida não é o mais importante, e já vai indo embora com seu cavalo todo pretão. E a Thalia falando: peraí, se a corrida não é importante, então o que será que é importante? O professor Burnham fala que agora que a corrida comece, todo mundo pode ir, e os Cleitinhos já vão na frente com seus cavalinhos, e o Prota atrás com seu cavalinho preto, o Carlos. Todo mundo continua a corridinha, falando mais rápido: aquele que chegar por último vai ser a mulher do padre. Eu não vou perder para pessoas que nunca subiram no cavalo antes. E o gordinho tá aqui com medo, falando: droga, o que é aquilo na nossa frente? E o Cal já começa a ficar brilhando em azul nessa mesma hora. Prota fala: calma, Cal, eu sei o que tá acontecendo, mas olha o olho desse cavalo aqui, bicho. Ele cheirou alguma coisa antes, não é possível uma coisa dessa não. Graças ao seu título de gênio da mana, um círculo mágico vai sendo revelado no pé de todo mundo. E o pessoal sem entender o que tá acontecendo, falando: que merda é essa brilhando? Prota fala que é uma magia de teletransporte. Nós só precisamos ficar parados aqui, a menos que todos vocês queiram morrer se mexendo, seus abestados. Todo mundo já vai ficando cego por aquela luz na cara deles, e eles são na mesma hora teleportados para outro local, deixando a terra vazia, e uma perna com a unha grande já vai aparecendo, e um demônio já tá lá no meio sorrindo, falando: finalmente, hein? Finalmente a minha chance de vingança começou nessa hora. Mas um pouco antes de todo mundo ser teleportado, o Prota conseguiu mandar uma mensagem pelo Cal falando que tava contando com ele, e os outros perguntando o que tá acontecendo. Parece que são cegos, não estão vendo aquele círculo de magia. Aí todo mundo foi teleportado, chegando em um local sem um cavalo, e todo mundo tava no cavalo, mas cadê o cavalo deles? Sumiu. Mas não vou perguntar onde tá essa merda não. A Georgina aqui fica falando que sua cabeça tá doendo, ela tá com enxaqueca, fala que é mentira, a gente tava em outro local, como a gente veio parar aqui? E ninguém pergunta do cavalo, né? Mas cadê o cavalo? Todo mundo perguntando o que tá acontecendo, e o Prota só sentindo aquela aura estranha, falando: eu tô te vendo aí, sua aura maligna, pensa que eu sou cego? Isso com certeza foi algum tipo de teletransporte mágico por alguém, mas é diferente do que a Noah faz. A fórmula em si parecia bastante estável, e a Penélope perguntando se ele sabia o que estava acontecendo. Prota fala que no momento tá tentando descobrir, mas de uma coisa ele tem certeza: existem pessoas que não fazem parte da academia por aqui. E a Eshidina perguntando o que ele tá falando: se você sabe de algo, conta logo pra gente. Prota já manda ela ficar no lugar dela de figurante. Você não é a princesa aqui, não tem motivos nenhum pra dizer qualquer coisa pra essa otária.
E aí Shidina fica toda brava, pensando que tem moral alguma pra cobrar os outros. E aí Eleanor falando, e aí, teletransporte mágico, não foi isso que tu disse? E foi causado por influências externas. Como você chegou a essa conclusão, meu parceiro? A Thalia fala que também tá curiosa. Isso poderia ser algum tipo de teste de um outro professor. Prota fala, bom, é por isso que pessoas acomodadas não chegam a lugar nenhum. São complacentes demais, que bando de burro. Aqui é Ilher Lunático, meus parceiros. Estamos dentro de um jogo que é reconhecido por sua dificuldade. O poder mágico parecia instável demais para ser um professor. Uma fórmula desorganizada. E o fato que comprova isso é que ela ignora completamente a segurança do alvo e se concentra apenas em sua função. O Leon fala que a fórmula realmente parece estranha. Se ela tivesse sido feita por algum professor, duvida muito que eles fariam algo que nos colocasse em perigo. Não existe motivos para eles fazerem isso com filhos de família de reputação em Eldin. Acha que o Nox está certo. O que vocês acham, hein? A Penélope só pensando, droga, não quero admitir, mas ele tem razão. A fórmula é sem dúvidas bastante instável. Faz sentido concluir que isso é um trabalho de alguma força exterior. Será que meu irmão tem alguma coisa a ver com isso também? E o Leon fala, droga, mas de qualquer forma a gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Não acha que seja uma boa ideia ficar sob influência desse tipo de mana por bastante tempo? A Shidina fala que eles da Família das Sombras estão tentando tomar o controle da situação, não é? Querem ficar com as glórias. Você precisa provar o que tá falando, minha parceira. A Penélope já manda ela calar a boca. Tudo que eles disseram está correto. Se ficarem nesse vórtice de mana instável por tempo demais, podem acabar se considerando mortos. E a Shidina já fica lá falando, droga, mordi minha língua. Eu só queria babar um ovo. E os segurantes falam, droga, se pensarmos bem, a fórmula com que o círculo de magia foi elaborado é muito estranho. É ineficiente demais. A princesa está certa, ela é bem perspicaz, hein? Ela aprendeu magia antes de todo mundo. E o Paracelsus aqui apenas analisando tudo e já ia puxando a sua espada, mandando todo mundo calar a boca agora mesmo. Pergunta se a Ishidina não consegue sentir o cheiro e só fica perguntando as coisas, menina chata da porra. Estamos falando de um monstro de ranking intermediário pra cima. A sua localização está aqui por perto. Pronto, já fala, tá aqui em cima, meu parceiro. Já vai aparecendo um grande pombo de 4 asas voando que nem doido. E o Prota já vai pra cima dele, fazendo seu cortezinho com a sua espada negra, mandando todo mundo se preparar e parar de ficar perguntando as coisas. E o pombo já fica lá com a sua asa cortada, falando, droga, me acertaram aqui, meu parceiro. E cai no chão, como se fosse um pedacinho de cocô. Prota fala que em uma situação perigosa como essa, ele vai assumir o comando da luta toda. E o pessoal falando, pera aí, você que vai assumir o comando, tá de sacanagem. O inútil da família Reinabo, isso é uma loucura. E a Penélope nervosa falando, droga, o que será que eu faço? Emboscados por um monstro que não conseguiu sentir a presença. Ele foi o primeiro a detectá-lo, aquele imprestável da família Reinabo. Não entendo isso, bicho. O cara é imprestável mesmo depois do monte de coisa que ele fez. Ou esse autor quer enfiar no cu de todo mundo que o cara é imprestável, ou esses figurantes são cegos. Não é possível, mano. Não tem lógica. O pessoal pergunta como é que ele ficou tão rápido, tão de repente, hein? Noxivo Reinabo, que estranho. E o professor Berno falando que isso tá demorando demais, hein? O grupo novo de estudantes é completamente incompetente em andar de cavalo. Por que ninguém voltou ainda depois desse tempo todo? Esse é o pior recorde de toda a história. Na mesma hora o professor Reis já vem dizendo que estão com problemas. E o professor Berno pergunta por que ele chegou aqui. Você não deveria estar tendo aula com os alunos do 2º ano. O Reis fala que isso não importa no momento. Onde estão seus alunos agora mesmo? O Berno fala que eles estavam tendo uma aula de montaria na planície. Já vai ficando nervoso. Peraí, essa sensação que eu tô sentindo, qual é o problema? O professor Reis fala que uma pessoa que usa magia demoníaca foi avistada na academia. 3 horas atrás, um círculo de magia foi ativado e nós rastreamos até a planície. O Berno fala, droga, isso teve que acontecer justamente quando a Noa não estava por aqui. Que interessante, hein, roteiro? O cavalo do Prota já vem chegando todo cavalgadinho. O Berno fala que é o cavalo do aluno de cabelo branco, certo? Vai lendo papel, falando que tem um humano demoníaco na floresta sem nome. E o professor Berno fala, droga, eles precisam de ajuda imediatamente, hein? Floresta sem nome, logo naquele local.
Professor Reis fala que eles precisam ir logo. Vai levar pelo menos 2 dias pra chegar lá. É tarde demais pra usar magia de teletransporte também. Espera que todo mundo esteja salvo naquela floresta. Em outro local, o pessoal já tá vendo o pombo ficando cada vez mais puto. E o Pro tá só limpando a espada, falando, foi muito fácil matar esse bicho. Aí Shidina fala, droga, eu não gosto de admitir. O seu julgamento estava certo desde o início. Pro tá manda ela esquecer as coisas. Não precisa de desculpas forçadas de alguém falso. Princesa, minha parceira. Esse incidente que tá acontecendo é a extensão do outro que aconteceu anteriormente. Por favor, me dê autoridade de comandar todos os alunos pela lei da família imperial. A Penélope fica falando, peraí, pode ser que as coisas fiquem perigosas. Eu, a princesa, vou tomar responsabilidade pelos alunos pessoalmente. E o Pro tá pensando, droga, que problemático, hein? Figurante 2, me diga qual manual deve ser seguido em momentos de emergências, hein? O figurante 2 fala que a primeira prioridade é proteger os membros da família imperial e a autoridade para assumir o comando deveria ser dado ao cavaleiro ou mago mais excepcional no momento. Prota fala, viu, princesa? Você é a única pessoa da família imperial aqui. Além disso, você também é um dos personagens mais poderosos que vão ser essenciais para derrotar os demônios no futuro, porque a habilidade de mana relâmpago e poder de punição que só você possui são passados exclusivamente dentro da família imperial. Dessa forma, mesmo que todos morram aqui, nós devemos proteger a sua vida. Essa é a lei do império. E a Penélope nervosa falando, droga, eu queria toda a glória pra mim. Prota fala que a pessoa que teve melhor capacidade de discernimento durante aquela emboscada e pôde agir com maior velocidade fui eu. Então, por favor, me dê autoridade para comandar agora mesmo. A autoridade sobre a vida e a morte de todos que estão aqui, incluindo a sua. E acabou.